Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui no canal. Hoje com um convidado muito conhecido na cidade de Varginha. Matemático, físico, atleta, radialista, historiador, igualmente. Ele não tem um título acadêmico, mas ele é muito mais do que isso. Porque é um dos homens que tem, talvez, a melhor memória sobre a educação de Varginha. Frederico, o nosso querido e amado professor Fred. Grande Anderson, querida Andréia, muito obrigado, um prazer estar participando dos seus programas, que são excelentes, grandes culturas, grandes pessoas que vocês são, admiro muito e gostaria de estar falando para vocês um pouquinho também da minha experiência que eu tenho já nesses quase 30 anos da educação. Em 1º de fevereiro do ano que vem, querida Andréia e grande Anderson, vou estar completando 30 anos da rede do magistério, na rede estadual e na rede particular. E eu, quando comecei, gostaria de agradecer, claro, meu querido pai Ítalo, que já leciona há mais de 47 anos, professor de literatura inglesa, britânica. Eu tenho muita influência do pai, da minha querida saudosa mãe Leila, que foi diretora e professora de matemática. Então, assim, agradeço muito a toda a cidade de Varginha pela oportunidade que eu tive quando eu estudei no Colégio CETEM. Fui aluno de lá, grande Anderson, querida Andréia, a qual eu fui até professor, inclusive, de seus irmãos, querida Andréia. Foi um prazer imenso naquela época finalzinhos dos anos 80, início da década de 90, poder trabalhar com a escola que era referência no sul de Minas, a Escola Politécnica Sul de Minas, os colégios CETEM, que tinham curso de impacto. Então foi muito bom, foi muito proveitoso, e eu pude, pela paixão que eu sinto da física e da matemática, ensinar aos cidadãos, aos alunos, que eu acho mais importante para eles, não somente o aprendizado, mas ele gostar do que ele faz. Eu acho isso muito importante, que os nossos alunos hoje, no dia a dia, eles precisam também ter esse gatilho. Então, o que vocês fazem muito bem, grande Anderson e querida André, pelas suas aulas, que a gente tem a oportunidade de estar sempre participando também, é justamente vocês darem aquele gatilho, animar o nosso aluno, despertar o raciocínio nele, para fazer com que ele goste de aprender. E ele aprendendo, certamente ele se torna um grande cidadão. Isso eu tenho certeza. Verdade, querido Fred. É uma honra poder trabalhar. Não fui sua aluna, isso meus irmãos foram. Eu fui. Eu fiquei com um gostinho de ser sua aluna, que eu ia ser, mas não deu. Mas só de ser sua amiga de trabalho, poder ter a honra de trabalhar junto, já satisfez essa minha vontade, certo? Porque é um prazer ver um profissional, um amigo, um ser humano tão maravilhoso quanto você é, e o amor que você tem vai pelos seus olhos, o aluno sente e você puxa a equipe inteira, certo? Você desperta mesmo esse prazer em todos, de querer o aprendizado. Não é apenas a decoreba ali naquele momento, é levar para o resto da vida. Então é dessa experiência que eu mais lembro, assim, nossa, o professor Fred, meus irmãos comentavam. Por isso que eu sempre quis ter aula com você. Fred, como nós estamos batendo um papo, eu gostaria muito de ouvir de você essa vasta experiência, tanto na rede particular como na rede pública. Hoje, estamos passando por um período muito sério que nunca foi vivenciado. Sim. Pela educação. Qual que é o seu olhar em cima disso? Qual que será os desafios e qual seria a consequência desse período? Inclusive, nós ficamos muito preocupados. Eu acredito que todos os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, grande Anderson, querido André, foi assim, nós passamos, rapidamente, como se fosse uma faísca num relâmpago, essa diferença da gente sair do modelo tradicional de aprendizagem dentro da sala de aula, com o quadro, a gente listando os cadernos, indo de carteira em carteira, quando foi em março, então, precisamente 17 de março, aquela mudança, as aulas presenciais suspensas, e nós começamos a fazer os trabalhos
trabalho remoto, então as teleaulas, onde nós que tivemos a aprender em tão pouco tempo, nós que sempre, né, batalhamos com isso através dos nossos cursos, das nossas capacitações, os nossos aperfeiçoamentos que nós fizemos, eu acho assim que nós conseguimos não somente vencer esse período, mas justamente tanto agora com o trabalho das aulas online, né, e com as aulas que no futuro, acredito, a partir de fevereiro, vão ser também o sistema híbrido, né, que eles estão colocando, uma parte presencial, outra parte online, acredito que vai manter isso aí pelo menos mais uns 2 anos, creio, Anderson, justamente para a segurança, até a descoberta da vacina, né, contra a Covid-19, mas eu acho que a gente está caminhando no caminho certo, eu acredito sim, tanto os professores e educadores das escolas públicas e particulares têm trabalhado incansavelmente sobre isso, nós também, vocês também, vivemos 24 horas em função, né, de uma melhor aprendizagem para todos os alunos, mas eu acho que a gente cresceu, inclusive, né, que a gente pode, a gente é capaz, o professor tem a capacidade também de aprender, de se adaptar, né, a um modo como o mundo está cobrando, e eu acho que a gente consegue ter sucesso sim, inclusive tenho gostado muito de fazer essas aulas online, né, com essas capacitações, tanto para a rede pública quanto a rede estadual e a rede particular. Eu estou muito empolgado com isso, muito animado. Grande Anderson, querido André. Mas eu acho que o interessante é isso mesmo, a gente pegar e tá usando como aperfeiçoamento e aprendizado. Hoje a rede estadual lançou o modelo, que foi falado nos jornais, o modelo da escola integral. Né? Como funcionará a escola integral? São as 25 aulas que o menino tem direito mesmo, mais 20 aulas extras. Essas 20 aulas, 8 aulas, serão contempladas o português, a matemática, a física e a química, no ensino médio. Eu achei muito interessante. E as outras aulas, as outras 12 aulas, serão aulas formatórias. Né? Então, quer dizer, não foi ainda colocada a grade, mas eu acho que vai mudar de município, de escola, de realidade e uma adequação. Então, eu acho isso um grande avanço. Até porque as matérias humanas, ela tem que ter um outro olhar. Não aquele olhar somente da crítica, mas o olhar de eu criticar, mas das soluções. Quer dizer, eu falar mal de uma coisa é muito fácil. Eu quero ver eu apontar e dar o diagnóstico. Eu acho interessante isso. Você que tem essa experiência, Fred, dentro dessa área, eu gostaria de ouvir de você, do professor André sociólogo, que está comigo aí no canal, uma frase, pensando já na escola integral, mas uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: a escola que eu quero para o meu filho depende muito do filho que eu ponho na minha escola. Entendi. E isso é fantástico, né, grande Anderson? Que nós trabalhamos com todo tipo hoje, né, do aluno que gosta da área das humanas, da área das exatas, né, da área das ciências da natureza, e a educação também que vem de casa é extremamente importante. Eu acho isso fundamental. Né? Nós contamos com o apoio de todos os pais, é importantíssimo isso, para que a gente consiga continuar fazendo o nosso brilhante trabalho com os alunos, porque eles também vão vir em sala de aula para aprender a matemática, a história, a geografia, a filosofia, mas também aprender justamente as lições da vida. E isso eles aprendem em casa, que é o primeiro berço. Então, justamente com as regras estipuladas, tem leis, isso pode, meu filho, isso não pode. Eu acho que o apoio, o incentivo dos pais é muito importante, é fundamental, para que os nossos alunos cheguem, inclusive, com respeito dentro de sala de aula, pois o professor também, além de ser transmissor do conhecimento, o mediador do conhecimento, ele também, vocês sabem disso, vocês acabam sendo pais, mães, tios, eles gostam, né, de às vezes justamente desabafar para a gente, então a gente recebe tudo quanto é tipo de informação. Então isso é importante a gente poder filtrar, e eu acho que acredito muito. Tem aluno e tem aluno, o aluno precisa ser incentivado sim, mas conta primeiramente a partir dos pais, da família. Eu acho que isso é muito importante também para nos ajudar. Grande Anderson, querido André. Verdade. A família é essencial no processo de aprendizado, né?
E uma coisa que eu gostaria de retomar que você falou, seriam as novas tecnologias que a gente aprendeu a usar. Quais seriam os caminhos, assim, os desafios que nós vamos abraçar para poder até implantar um ensino integral, certo? Porque eu vi você apresentando várias ferramentas diferenciadas. Qual seria talvez um caminho para poder despertar o interesse mesmo, tanto da família como do aluno, e a presença mesmo dentro das nossas aulas, porque a gente viu que deu às vezes dá uma cansada, dá uma caída. Como despertar através dessas tecnologias? E eu gostei muito, querido André, essas capacitações que a gente fez, de trabalhar muito com as metodologias ativas. Uhum. Então, essas metodologias ativas eu gostei muito, seja o Mente.com, o Socrative, o Mural, perdão, às vezes a pronúncia em língua inglesa, que a gente está aprendendo nessas novas nomenclaturas, o Design Thinking, que hoje é o modelo atual que eles gostam de trabalhar muito. Então, ao conversar com os alunos nas aulas online, eles têm falado: professor, meu pai está acompanhando a sua aula, minha mãe, então estão gostando muito dessa interatividade. Inclusive, André e Grande Anderson, isso facilita muito para a gente, inclusive em termos de avaliação, né? 10, 15 minutos da aula que você tira ali para você poder trabalhar com o celular, utilizando a tecnologia. Essas ferramentas, elas vieram para nos ajudar, e eu acho que isso foi muito importante. E eu certamente cresci, e eu acredito que eu não sou mais o mesmo professor Fred da década de 90, e cada dia a gente vai querendo melhorar, crescer cada vez mais, Anderson. Eu acho isso muito bonito, gratificante com a gente, e me sinto como não passado esses 30 anos, quero começar de novo, me sinto como fôlego com mais 30 anos. É muito bom. A sua mãe, ela foi uma pioneira, porque ela foi diretora na época, uma das escolas, assim, um dos bairros mais perigosos, carentes de Varginha. Ela foi colocada lá estrategicamente. Uhum. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, porque ela, quer dizer, ela pegou, fez, e o nome dela até hoje é lembrado. Sim, e naquela época eu lembro muito bem, nós ficamos preocupados quando a mamãe foi nomeada diretora da Escola São Sebastião, e justamente, né, então, no bairro que era muito preocupado justamente com problemas de uso de drogas, né? Então, e muita dificuldade, a situação também, situação de pobreza também no bairro, então não tinha facilidade. A merenda escolar, então muitos alunos iam nas escolas mais para a merenda, porque naquela época, da década de 80, eu lembro que o governo, claro, sempre fornecia verba para isso, só que também era tudo controlado, então a gente, né, alimentar de segunda a sexta-feira, às vezes um aluno queria um pouco mais de comida, e assim, tinha que fazer um jogo de cintura, e naquela época a mamãe muito empolgada, eu acho que isso eu herdei muito dos meus pais, né, tanto do meu querido pai Ítalo e da minha querida saudosa mãe Neira, essa vontade de querer ensinar, e minha mãe falava isso muito para mim, Anderson: Fred, meu filho, acredite no ensinar. Acredite que todo mundo possa ser capaz, que todos possam aprender. Então lembre, você entrou na sala de aula, você vai ser aquele professor que procura ensinar para o aluno. Então, um pouquinho que você consiga ensinar para ele, você vai despontar o interesse dele, ele vai se tornar um grande cidadão. Então, jamais desanime o aluno, sempre o incentive. Então, incentivar o aluno, isso é fundamental. Então, eu lembro sempre desses ensinamentos da minha mãe, Grande Anderson, que foi 16 anos diretora da Escola São Sebastião, com muito carinho, muito querida, né? Então, a saudosa Dona Neira ajudou muitas famílias, que depois a gente ficou sabendo, né? Logo após o falecimento dela, a Dona Neira me ajudou muito. Então, assim, isso foi muito importante e a gente cresceu. Eu encontro com vários ex-alunos da escola e falo: olha, sua mãe me incentivou, me ajudou muito, e ela tinha uma visão, Grande Anderson, André, futurística. Então, a mamãe pensava 20, 30 anos na frente, né? E ela já defendia justamente essa educação com as novas metodologias, que o professor não podia ficar mais só em sala de aula, que podia usar todo o espaço da escola, inclusive às vezes aos arredores, né? Dentro de casa, trazia as famílias. Eu lembro que ela dava entrada de turno, saída de turno, conhecia todos os alunos, isso era muito importante. Então, a gente aprendeu muito com ela. Eu acho que aí que está a diferença, né? É verdade. A gente percebe como é tão bonito o amor pela profissão, e como você também tem essa formação em termos de exemplo.
Você cobra até de forma diferente, com carinho, o aluno, mas você tem a sua mãe, o seu pai, que serviram também ali como os seus moldes para poder educar. Igual a sua mãe falava, todos podem aprender. Então tá em você também essa habilidade de despertar essa paixão. Porque se o aluno, por exemplo, a gente só critica, igual o Anderson falou, qual é a solução? Como nós podemos, porque sabemos que a matéria pelo menos para mim, das humanas, matemática, física, mas quando a gente começa a querer acertar, a gente quer mais. Sim. Certo? E é nesse olhar, nesse sentido que eu vejo você, certo? Como desperta isso no aluno, né? Deixa eu provocar um pouquinho mais. Provoca. Tem o maior samurai que existiu no Japão, ele se chama Musashi, e ele escreve no século XVI um livro chamado Cinco Anéis, que é um livro muito filosófico. E nesse livro ele tem uma frase que para mim define o professor Fred, que ele diz que eu só tenho uma espada se eu treinar a pílula. Ou seja, eu treino a mente se eu treinar o corpo. Sim. E o professor Fred talvez seja esse exemplo, né? Quer dizer, 30 anos dando aula praticamente, diariamente, e jogando peteca diariamente. Exato. Eu queria ouvir um pouquinho disso. Eu acho que o esporte, grande Anderson e André, nos ajuda a complementar essa situação de bem-estar. Eu acho que a prática de esporte, eu até gostaria de ter feito também a educação física. Sempre comento, já comentei isso com vocês, também com os meus alunos. Eu acho que se todos nós pudéssemos, para poder lecionar, fazer qualquer profissão que seja, mas primeiramente o corpo e a alma têm que estar em sintonia. Então o fato de escutar uma bela música, de você poder ouvir, curtir, você fazer uma prática de esporte, seja o seu judô, a sua bicicleta, a sua caminhada, a sua yoga, então você jogar a peteca feito eu faço desde criancinha, então assim, e procurar a alimentação, grande Anderson, procurar fazer uma alimentação mais balanceada. Todos vocês que nos estão ouvindo, eu sempre recomendo a vocês, bebam muita água, Ao acordar, dê um sorriso, agradeça a Deus, gratidão por mais um dia. Então, sempre procure estar de bom humor, cumprimente a sua pessoa que está ao seu lado. Então, eu acho que isso é fundamental. Fazer a prática de esporte, os alongamentos, eu procuro fazer isso desde criança. E, grande Anderson, querido André, eu tenho esse privilégio, graças a Deus, de, você vê, vou completar 30 anos sem nunca ter faltado, sem nunca ter tirado alguma licença, e me sinto muito bem, me sinto jovem até hoje, e quero me sentir assim até, se possível, chegar aos 100 anos, Anderson, lecionando, eu gostaria. Então, assim, eu acho que a prática esportiva, gente, seja o esporte que você goste, que você ame, seja o futebol, seja o voleibol, o tênis de mesa, o jogo de dama, o jogo de xadrez, a natação, a caminhada, qualquer esporte que você faça, muitos gostam de praticar skate, patinar, é fundamental. Eu acho que se puder reservar uma parte do seu dia, se organizar aos estudos, contemplar, vocês trabalham a concentração, a gente consegue trabalhar a disciplina e a alma, o corpo e a mente trabalham sempre em sintonia com a prática de esportes e lazer também, isso é fundamental. Gostei muito. Você, Fred, citou algo extremamente vital para a gente. A gente vê a sua vitalidade, a sua juventude, E é o corpo, a alma, o coração, a alimentação que você faz, que a gente conversa bastante, o esporte e, principalmente, a disciplina que vem da prática. É persistência. Sim. E isso a gente sabe. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, Como você persiste diariamente. Tem dia que não dá muita vontade, mas conta um pouquinho da tua história. Eu gosto muito. Eu sempre fui muito determinado, querido André, grande Anderson. Eu sempre isso. Eu acho que todo capricorniano, e eu sou do mês de janeiro, dia 19 de janeiro, então, e sempre, a mamãe sempre brincava muito comigo. Todo capricorniano gosta de ser o primeiro. E eu realmente tinha esse hábito de querer ser o primeiro em tudo. Então, eu sou muito disciplinado. Então, os esportes todo dia, dormir 8 horas, por volta de 10 horas da noite, acordar às 6 horas,
tomar, né, bastante água ao acordar, alimentação com frutas, eu acho isso muito importante, turma. Deixar as frituras, os salgadinhos com isopor colorido, que eu brinco muito com eles industrializados, grande Anderson, querido André, eu acho que isso não faz bem, mas poder colocar os alimentos, é a minha recomendação para vocês, grandes ouvintes, queridos internautas aí. Então procure alimentação saudável, comer de 2 em 2 horas, se possível, leve o seu lanchinho no seu trabalho, leve uma fruta, troque um bolo confeitado, cheio de muito glacê, por gentileza, por uma fruta, uma goiaba, né? Então acho que ajuda muito as uvas, as berries, eu sou muito fã das frutas vermelhas, acho que isso ajuda muito na circulação, na disposição, na pressão, tem dado resultado, eu recomendo muito. Então, né, procure o seu nutricionista poder fazer isso, almoce com seus familiares, uma outra coisa muito importante, grande Anderson, querido André, que eu queria colocar, né? Então é possível na hora do encontro, né, das refeições, mesmo no período da pandemia mesmo, a gente pode comer um pouquinho distanciado, mas é importante demais estar reunido com a família para você poder justamente poder ter aquela conversa, isso é fundamental. Depois também no seu jantar, no café da tarde, né? E sempre estar com a família junto, isso é muito importante, fazer as suas práticas esportivas, saia com seus irmãos, seus filhos, seus sobrinhos, familiares, isso é muito importante. Eu tenho feito isso há anos, então, e as competições, o resultado tem sido positivo, grande Anderson, querido André, com muitos títulos aí. Agora, uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente também, que eu acho que uma das grandes contribuições dentro da cultura de Varginha é seu programa na rádio, né, Fred? Seu programa é muito ouvido, quer dizer, você tem uma sensibilidade na escolha, um bom gosto musical, e Platão já dizia, pela música dos súditos eu conheço os reis, né? Uhum. E você é um exemplo disso. E eu acho que a música, justamente, querido André e grande Anderson, ela está sempre em todos os nossos momentos. Eu acho que se você passou por algum momento muito bonito na sua vida, ou às vezes até um momento triste, quando você ouve aquela música, ela marcou a sua vida. Então, quando eu criei o programa do Sábado Romântico, que começou em 12 de junho de 2004, já estamos há 16 anos, quase 17 anos no ar, eu fiz com esse intuito. É um programa sem fins lucrativos, né? Então, que eu vou de coração mesmo na Rádio Melodia FM, fazer a programação todos os sábados das 10 à meia-noite, para levar música de qualidade a todos os ouvintes, a todos os lares. Então eu acho que a música nos encanta. Se você ouve aquela música, nossa, que legal, naquela música eu estava com a minha namorada, meu namorado, então meu filho ganhou, passou no vestibular, no concurso, olha que alegria. Então aquela música tocou no nosso casamento. Há pouco tempo, grande Anderson, querido André, eu fiquei muito feliz, um casal ligou lá na rádio, no programa, professor Fred, olha, essa música que você ofereceu, né, para os ouvintes, oferece ela para nós, ela tocou no nosso casamento e hoje nós estamos celebrando 20 anos de enlace matrimonial. Aquilo para mim foi tão motivador, então fiquei muito feliz, Anderson, querido André, ouvir, né, do casal que aquela música marcou a vida deles. Então isso para mim é muito gratificante, oferecer música para vocês ouvintes, vocês internautas, certamente o coração bate mais forte e a alma agradece. Uma das passagens que chamou muita atenção no Pedro de Alcântara, na escola Pedro de Alcântara, foi a escolinha, quando o Tasso imitou o Fred. Né? Acho que foi uma das imitações mais perfeitas, né, o Tasso? Uhum. Foi uma coisa muito interessante. Isso mostra o quê? Que o carinho dos alunos pelo professor Fred, né? Eu acho isso fantástico. E vocês também são muito amados. A gente percebe, querido André e grande Anderson, uma conquista muito gratificante para todos nós na escola. Eu faço questão de comentar isso com os nossos colegas, inclusive, né, com o João Paulo, diretor da nossa escola. Então eu falo assim que vocês vieram para acrescentar a nossa escola, engrandecer demais. Sempre já tinha ouvido falar muito do seu trabalho, inclusive com meu pai, Ítalo, na escola, lá do Domingo Chaves, vocês trabalharam juntos. Querida Andréia, já conhecia, né, pela querida sua mãe, a dona Isabel, também grande educadora e diretora também lá do Afonso Pena, né? Então, assim, é encanto isso. Então, que vocês, eu vejo essa empolgação que eu tenho, né, em vocês. Então, a vontade de querer ensinar é perceptível claramente pelos alunos o quanto vocês também são queridos. E eu percebo que vocês fazem isso por amor, grande Anderson, querido André. Não é pelo salário, não é por uma situação de status, né? E sim, justamente é a simplicidade, a humildade de vocês de querer ver os seus alunos se tornarem os grandes cidadãos vargienses. Eu percebo isso claramente e gostaria de agradecer, então, de coração aí com vocês aí, a essa
né, capacidade que vocês têm, e espero que vocês continuem trabalhando com a gente por muitos e muitos anos, André. Isso é o recado que eu deixo para vocês, um pedido, né, que vocês continuem lutando. Às vezes é difícil, tem dia que vai chegar, né, nossa, hoje está mais difícil, mas não, às vezes a turma está mais agitada, às vezes não, mas respira. Eu lembro das dicas, né? Então, da saudosa minha querida Marina, põe a mão para trás, lembra um pouquinho, conte até 10, respira e fala assim, e hoje, Divino Espírito Santo, vamos fazer bonito. E vamos fazer. Isso é gratificante, grande antes, querido André. Eu quero agradecer, né, já finalizando, agradecer você ter atendido a gente. Eu te liguei, como sempre, o Fred, né, se dispôs a vir bater esse papo com a gente. E eu quero terminar hoje, como Minas Gerais está completando hoje seus 300 anos, eu quero fazer uma oração, que é a oração que eu uso muito na minha vida, que é dos antigos cavaleiros templários. Sim. Que ela diz, uma oração que mexe muito comigo, pela simplicidade dela, que é, na verdade, uma frase. Os antigos templários diziam assim: nada para mim, Senhor, tudo para ti, pela glória de seu nome. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de agradecer muito mesmo ao meu amigo Barreto, colega, amigo, e você, Fred, por ter dado esse prazer pra gente de vir conversar sempre, o Fred, e eu não tenho nem muito o que dizer. Você sabe que eu fico meio sem palavras. É uma honra muito grande, um orgulho muito grande poder estar junto, lecionando na mesma escola e ser seu amigo, absorver um pouquinho desse conhecimento, dessa simpatia, dessa energia maravilhosa que você tem. Obrigada. Eu agradeço de coração, grande Anderson, querido André, pela oportunidade de estar passando para vocês, né, eu falo assim, que essa é a minha vontade de querer ser um grande educador, um grande professor, para vocês também, alunos, internautas, queridos alunos, queridas alunas, vocês estudantes, vocês cidadãos. Eu gostaria de agradecer e vou dar a dica sempre para vocês. Olha, lembrem, jamais desistam dos seus sonhos. Então, jamais desista do seu sonho, querido André, grande Anderson, dos seus sonhos, né? Do grande Júnior também, que é filho do Anderson e vai ter oportunidade de trabalhar com a gente também, de ser meu aluno no futuro. Tenho certeza que você é um grande, né, aficionado dos estudos, um grande profissional, talento que você é pela pessoa, que é pela sua família também, grande Júnior. Então, agradeço também por estar ajudando a gente aqui, né, nesse belíssimo trabalho, belíssimo programa do Anderson Boarito, da querida André. E para vocês, alunos, lembrem disso. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Essa frase, grande Anderson, querido André, eu vi num torneio que eu fui jogar em Betim, precisamente em 3 de novembro de 1991. Caiu no domingo. Única, né? Então aí estava lá em Betim, nessa escola estadual, André, que é o alojamento, né, da seleção de Varginha, estava lá. Então aí tinha uns slogans sempre nas salas de aula agradecendo, incentivando os atletas. Então estava essa frase, a gente foi disputar a final e nós vencemos. Na hora que eu li isso, eu me emocionei. Eu falei, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então vocês, todos, nós todos, nós somos, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então vocês conseguem também. Beijo enorme para todos vocês e muito obrigado novamente pelo convite, grande Anderson, querido André, e desejo muito sucesso para vocês também, que tanto merecem, de coração, e que vocês precisarem, contem sempre comigo, estou sempre à disposição para ajudar vocês aí. Não entendo um pouquinho da sociologia, da filosofia, né, mas um pouquinho da química e física, vai ser um prazer ajudar todos vocês. Obrigada.